Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse de Abraão. Capítulo 17. Enquanto ele ainda falava, apareceu um fogo que nos envolveu, e no meio desse fogo uma voz, como a voz de muitas águas, semelhante ao bramido do oceano no embate das ondas. O Melahim, juntamente comigo, inclina a cabeça em adoração. Eu, porém, desejava precipitar-me de volta para a terra. O lugar elevado aonde nos encontrávamos, ora permanecia a prumo, ora inclinava-se para baixo. Ele falou: Avram, adora, e profere o canto que eu te ensinei. Já não havia mais terra à vista sobre a qual se pudesse cair. Então, em adoração, pronunciei o canto que ele me ensinara. Ele disse: fala sem interrupção. E enquanto eu proferia o canto, ele mesmo recitava junto comigo. Eterno, poderoso, santo, Elohim, único Adonai, tu que por ti mesmo subsistisses, irrefragível, imaculado, inchado, puro, imortal, perfeito em ti mesmo, irradiante, não gerado de pai e mãe, sublime, ardente, único, amante dos homens, bondoso, benigno, zeloso comigo, em verdade paciente. Eli, que quer dizer meu Elohim, tu, o eterno, forte, santo, Tsevaot, tu, excelentíssimo, Ei, Yavé. Tu és aquele por quem a minha alma suspirava, ó eterno, protetor, luminoso como fogo, cuja voz é como o trovão e cujo olhar é igual ao raio, onividente, que escuta as orações daqueles que te louvam e que recusas os pedidos dos que criam obstáculos através das suas provocações. Tu que eliminas o caos do mundo, a desordem do mundo corrompido, composto de bons e maus. Pois tu renovas o mundo dos justos, ó luz que antes da aurora brilha sobre todas as criaturas, para que se faça dia sobre a terra. Na tua morada celeste, outra luz não é necessária, a não ser o brilho indizível da sua face. Acolhe, pois, a minha oração, alegra-te com ela, bem como o sacrifício que tu mesmo preparaste através de mim, que a ti procurava. Acolhe-me na tua bondade, orienta-me, ensina-me, revela o teu servo, as coisas todas, conforme a tua promessa. Capítulo 18. O trono de Elohim. Enquanto eu ainda recitava o canto, levanta-se o fogo que estava sobre a fortaleza. Escutei uma voz semelhante ao rugido do mar, e ela não cessava em meio à abundância do fogo. E quando o fogo, ascendendo ao alto, se afastava, vejo abaixo dele um trono ígneo, e em um derredor dele seres de muitos olhos, escutando aquele canto. E abaixo do trono 4 seres de fogo também cantavam. A aparência deles era igual, cada um tinha 4 faces. Uma era a de um leão, a outra a de um homem, a outra de um touro e a outra de uma águia. 4 cabeças assentavam-se sobre os corpos, de sorte que as quatro criaturas possuíam juntas 16 asas. Cada uma tinha 6 asas nos seus ombros, nos flancos e nas coxas. As 2 asas dos ombros cobriam a face, as 2 asas das coxas cobriam os pés, e as 2 asas do meio abriam-se para voar para frente. Quando terminaram o canto, olharam uns para os outros e começaram a ameaçar-se. Ao perceber que se ameaçavam entre si, o Melahim que acompanhava me deixou-me e caminhou até eles, e desviou o semblante de cada um daqueles seres vivos da face que lhes ficava à frente, de sorte que não pudessem mais ver mutuamente os rostos ameaçadores. Ele ensinou-lhes o canto da paz, que tem a sua origem no eterno. Enquanto eu ali permanecia sozinho a observar, vejo atrás aqueles seres vivos, um carro que possuía rodas de fogo,
e cada roda era cheia de olhos no seu redor, e sobre as rodas havia um trono, que eu olhava, e este era coberto de fogo, e fogo jorrava do seu redor. Era um fogo indescritível, um fogo multifário. Ouço então uma voz santa, como sendo a voz de um homem. Capítulo 19. A visão do céu de Abraão. E uma voz chegou até mim, bem no meio do fogo. Ela disse: Avram, Avram. E eu respondi: aqui estou, Adonai. Ele falou: observa agora os planos abaixo do firmamento em que te encontras. Vê como em nenhuma das camadas, nem em parte alguma, existe outro a não ser ele, a quem procurava e que te distinguiu como o seu amor. Enquanto ele ainda falava, vejo abaixo de mim abrirem-se os planos e contemplo o céu. E no sétimo firmamento, em que eu me encontrava, vi um fogo vasto, e luz e orvalho, e uma multidão de melahims, e uma majestade de esplendor invisível pairava sobre aqueles seres que eu via. E mais nenhum outro ser eu vi ali. Da montanha sobre a qual eu estava, olhei para baixo, para o sexto plano, e lá vi outra multidão de melahims, roar sem corpos, que cumpriam as ordens dos melahims de fogo do sétimo firmamento, no qual, pairando sobre eles, eu me encontrava. Neste firmamento não existiam forças que tivessem outra forma a não ser a dos melahims de puro roar, e que pudesse comparar-se à força que eu vi no sétimo firmamento. Então, ele mandou que se removesse o sexto firmamento. Nesse instante eu vi o quinto firmamento. Como as potências estelares obedeciam às ordens, a elas pertenciam igualmente os elementos da terra. Capítulo 20. A descendência de Abraão. O Eterno, o Forte, falou para mim: Abraão, Abraão. E eu respondi: aqui estou. Disse ele: de cima, olha as estrelas que se encontram abaixo de ti. Conta-as para mim e dize-me o seu número. Eu disse: como posso fazer isso? Eu sou um homem de pó e cinza. Ele falou-me: semelhantemente ao número das estrelas, farei da tua descendência uma nação e um povo para mim, separados da herança que compartilho juntamente com Azazel. Eu disse: Eterno, forte, único, posso o teu servo falar na tua presença, e não permitais que a tua ira se inflame contra o teu eleito. Antes que me conduzisses para o alto, Azazel me injuriava. Como então agora, não estando ele na tua presença, entra em entendimentos com ele? Capítulo 21. A visão da terra. Falou-me ele: olha para o firmamento abaixo dos seus pés. Reconhece agora neste plano a obra da criação, as criaturas que nela se encontram e o mundo que para elas foi preparado. Eu olho para baixo e vejo 6 céus, e tudo o que neles se contém, a própria terra e os seus frutos e tudo o que sobre ela se move, os seus ruás, a força de seus homens, as ações ímpias das almas deles e também as suas obras boas, bem como o princípio das suas ações, as regiões inferiores e dentro delas a condenação, o abismo e as suas penas. Lá eu vi o mar e suas ilhas, os seus animais e seus peixes, o Leviatã, seu domínio, seu lugar, suas cavernas, o mundo sobre ele se estende, sua agitação, e a ruína do mundo por causa dele. Lá eu vi as correntes de água, suas fontes, suas curvas. Lá eu vi o jardim do Éden, suas frutas, a fonte do rio que dele brota, as árvores, suas flores e os homens que procedem com justiça.
Nele eu vi também os abundantes alimentos e o bem-estar. Eu vi igualmente uma grande multidão de homens, mulheres, criança, estando à metade à direita e à metade à esquerda da visão. Capítulo 22. Eu falei: ó Eterno, forte, o que significa esse quadro das criaturas? Disse-me ele. E isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes. Assim agradou aos meus olhos, a partir desse momento, ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei desde o princípio para o ser, e que desde sempre esteve projetado na imagem que estava diante de mim anteriormente à sua existência. Imagem essa que agora acabaste de ver. Eu disse: poderoso, forte, eterno. O que é a multidão desse quadro, uns de um lado e outros de outro? Ele falou: os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda depois de ti virão. Um deles são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição no fim do mundo. Os do lado direito são o povo que reservei dentre os povos, que a Azazel pertencem. Eles constituem o povo que determinei, que haverá de nascer de ti, e que trará o nome do teu povo. Capítulo 23. A queda em pecado de Adão. Agora volve-te mais uma vez para a visão, e olha quem foi aquele que outrora desencaminhou Eva, e o que foi o fruto da árvore. Também deverás saber o que será da tua geração e do teu povo, e o que ainda lhe acontecerá nos tempos do fim. E aquilo que não consegues entender, eu te revelarei, pois tu és muito agradável aos meus olhos. Eu desejo dizer-te o que eu guardo aqui no meu coração. Eu olhei de novo para a visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem, e eu vi um homem muito grande e sobremodo robusto de aparência, incomparável, abraçando uma mulher que ao homem se igualava em aparência e porte. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma uva vinífera. E atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, e possuía mãos e pés como de um homem, e asas nos ombros, 6 na sua direita e 6 na sua esquerda. Eles seguravam as uvas em suas mãos, e ambos dela comiam enquanto se abraçavam, segundo eu vi. E eu perguntei: quem são aqueles que mutuamente se abraçam? E quem é aquele que junto deles se encontra? E que fruta é essa que eles consomem, ó Eterno, forte e único? Ele falou: isso é o mundo dos homens, e aquele é Adão. E aquilo é seu apetite sobre a terra, e aquela é Eva. Aquele, porém, entre ambos que se encontra ali, significa a ausência de Elohim. A sua ousadia termina em perdição, em Azazel. E eu falei: Eterno, forte e único, por que há nele um poder tal a ponto de levar à ruína a raça humana em suas fibras sobre a terra? E ele me disse: os que desejam o mal, quanto odeio isso naqueles que o praticam. Os que desejam o mal, a esses eu entreguei no poder dele, obrigando-se a eles a amá-lo. Eu falei: Eterno, forte e único, por que tu quiseste que no coração dos homens o mal fosse tão desejado? Encolerizastes com aquilo que desejaste, com aquele que pratica o que nenhum proveito traz à tua criação. Capítulo 24. Espelho do mundo. Ele falou-me: encolerizo-me com as nações por tua causa.
e pior por causa do teu povo, que depois de ti será segregado e que, tal como vês na imagem, é oprimido por um peso. Assim, eu te revelo aquilo que virá e muito que ainda acontecerá nos últimos dias. Observa agora tudo isso na visão. Eu olhei atentamente e lá eu vi o que existiu antes de mim na criação. Eu vi Adão e junto dele Eva. Com eles também os pérfidos adversários, e Caim, que através do adversário cometeu o delito, e o Abel assassinado, e a desgraça que aquele sobreveio através do infame. Lá eu vi a imagem da impudicícia e aqueles que a procuravam, a poluição e o desejo dela, bem como o fogo da iniquidade nas partes mais profundas da terra. Lá eu vi o latrocínio e aqueles que o cometiam, bem como a aplicação do seu castigo e a sua sentença na grande corte do julgamento. Então eu vi homens nus, como suas faces voltadas umas contra as outras, e as suas vergonhas, a sua paixão mútua e o seu castigo. E eu vi também os cobiçosos, portando em sua mão o título de cada transgressão, o seu silêncio e a sua solidão, entregues à desgraça. Capítulo 25. Ali eu vi a imagem do ídolo da cólera, semelhante às obras talhadas em madeiras fabricadas pelo meu pai. Sua estátua era um bronze reluzente, diante dele um homem em adoração, e em frente um altar, tendo por cima um menino degolado, na presença do ídolo. Eu perguntei que espécie de ídolo é esse? O que é, enfim, o altar? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob seu trono. O que é o templo que estou vendo, tão magnífico em arte? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob seu trono. Ele falou: ouve, Abraão. Aquilo que estás vendo, o templo, o altar, a magnificência, representam para mim o santuário erigido em nome da minha majestade, onde se recolhem todas as orações dos homens, bem como o aparecimento de profetas e reis, e tudo o que determino em matéria de sacrifícios para o meu povo, que de ti haverá de proceder. Todavia a estátua que viste é a minha cólera, a qual me incita o povo que descerá de ti. Contudo, o homem que viste como degolador é aquele que incita os sacrifícios criminosos. Tudo isso é um testemunho do juízo final, já no início da criação.